Mais um episódio da série da HBO Max The Last of Us. Será que finalmente a Ellie conseguiu quebrar o gelo com o Joel? A série continua fiel ao game? E essa nova vilã que foi apresentada, que não existe nos games? E sim, galera, tivemos a introdução do Henry e do Sam lá no finalzinho do episódio. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então se ajeita na cadeira e vem comigo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Divo e está no ar mais um vídeo aqui no canal. E sim, galera, a gente vai fazer uma análise do episódio 4 do The Last of Us. Episódio esse que estreou no domingo agora na HBO Max. E galera, muita coisa aconteceu nesse episódio. A história caminhou bastante até em relação ao game. Deu um salto bacana ali. Teve fanservice do bom no episódio, mas do bom mesmo vai ser o like que você vai deixar no vídeo agora. Dá o like aí, dá essa moral pra gente, vai ajudar bastante, galera. Vocês não fazem ideia. Bom, galera, o episódio começa com o Joel e com a Ellie na estrada, mais precisamente num posto de gasolina lá, né? O Joel tá tentando pegar gasolina, enquanto a Ellie tá no banheiro do posto lá brincando com a arma, aquela arma que ela achou lá na casa do Bill, né? Brincando meio escondido ali. Até dá a entender que ela tem um pouco de noção do que ela tá fazendo com a arma. Lembrando que o Joel até agora não tava liberando arma pra ela, né? Mais de uma vez ela pediu e mais de uma vez ele negou. Aí eles entram no carro e a gente tem algumas referências muito legais do jogo, galera. Cenas iguaizinhas, inclusive, até os diálogos, né? Ficou muito maneiro. E aqui a gente voltou com aquele cenário mais apocalíptico mesmo, né? Mais bem trabalhado, assim, a gente percebe que tem um CGI muito bem feito ali, né? Que dá uma ambientação toda legal, toda devastada, assim. Afinal de contas, já são mais de 20 anos ali de pandemia no game, né? A única coisa que contrasta é o carro do Bill, porque o Bill cuidava do carro, né? Então se vê as paisagens todas opacas, sem cor, e o carro azul no meio ali, pra dar aquele contraste mesmo. Tivemos algumas mudanças aqui e ali pra dar uma atenção maior na série, né? No episódio, mas muito bem justificadas, nada que fosse muito longe do que o game trazia pra gente, do que a gente lembra do game, né? Mas aí você deve estar me perguntando, cadê a ação, né? A ação que a gente tanto espera nessa série, né? Galera, apesar de ser um pouco mais concisa, né? Menorzinha, assim, tem bastante ação nesse episódio, né? Principalmente quando eles replicam praticamente ipsis literis a cena da emboscada. Logo no que o Joel e a Ellie chegam na cidade, que lá no game era Pittsburgh e aqui na série é Kansas City, né? Logo no que eles chegam na cidade tem uma emboscada. Chega aquele cara lá machucado, se fazendo de machucado, né? E logo em seguida o Joel já safo, né? Não para, mas logo em seguida já começa a atacar eles batem o carro e eles são emboscados, né? Então a gente tem trocas de tiro ali. Foi uma ação mais concisa, mas muito bem feita também. Quando a gente assiste o episódio inteiro, a gente percebe que eles pularam uma etapa gigante de jogatina do game. Coisas de puzzles que tinham, algumas emboscadas que tinham, alguns caçadores que vinham que a gente precisava vencer e tal. Eles deram uma concentrada nisso, obviamente, né? Porque pra funcionar numa série, né? Porque é diferentemente da jogatina que se tem, né? E nesse primeiro embate com os caçadores, a gente tem alguns fanservices ali, né? O Joel e a Ellie estão escondidos, ele aponta pra uma fresta na parede e pede pra ela se esgueirar por ela, né? Pra se esconder. Isso acontece muito no game, né? Volta e meia, a Ellie acaba por ser menorzinha, por ser uma criança de 14 anos, né? Ela acaba se escondendo em algumas paredes ou passando por algumas frestas ali, já que o Joel não conseguiria, né? Enquanto ela se esconde, o Joel troca tiros com os bandidos e consegue matar 2 deles. A princípio ele achou que tinha matado todos, né? E aí vem um por trás que ataca o Joel e o Joel tá levando um caldo do cara, um caldo violento do cara mesmo. Mas aí eis que a Ellie sai do esconderijo com aquela arma que ela tinha roubado lá na casa do Bill, né? E atira no inimigo ali, salvando o Joel, né? Ela não mata o inimigo, ela só consegue fazer com que ele leve o tiro e caia pro lado, né? E o Joel consegue escapar e não mata ele, mas ela parece num primeiro momento bastante impactada com essa ação, né? Bastante impactada por ter dado um tiro no ser humano, né? O Joel pede pra ela sair dali e ele finaliza o cara. Um pouco mais pra frente ele comenta com ela e ela fala, né? Ele comenta sobre esse caso com ela, né? E ela fala que ela tinha aprendido a atirar na Fedra, né? Na escola da Fedra, e que não era o primeiro tiro dela, que não era a primeira vez dela, ela fala, né? Pra ele não ficar tão preocupado com isso, né? Como se ela já tivesse feito isso outras vezes, né? E aí, pra quem jogou a DLC Left Behind, sabe do que ela tava falando, né? Sem muito spoiler aqui. Os dois, eles acabam se escondendo pela cidade e aí corta pra uma sede, como seria se fosse a sede, né? Dos caçadores, e a gente é apresentado a Rose, quer dizer, a gente é apresentado a Kathleen, que é meio que a líder dos caçadores. Personagem essa que não existe nos games. Foi criada especificamente pra série. Eu acho que pra personificar um pouco mais os caçadores, né? Porque no game eles são inimigos assim meio aleatórios, né? Eu vou te falar que ela apareceu pouco em tela, mas já parece ser uma personagem casca grossa mesmo, né? Detalhe aqui que eu tô assistindo dublado, né? Porque a dublagem é a original do game, né? Então eu tô assistindo porque eu joguei dublado o game pra dar uma imersão maior. E a atriz que dubla a Kathleen nessa série é a mesma dubladora que fez a voz dessa mesma atriz lá no Two and a Half Men, né? Quando ela fazia a Rose. Aí os caçadores mostram pra Kathleen, né? Os corpos que haviam sido mortos na emboscada, e a Kathleen movimenta todos os caçadores
pra vasculharem a cidade atrás de quem fez isso, né? E ela cita ali, né, que ela acha que foi que é trabalho do Henry. Quem lembra do jogo também vai lembrar dos irmãos, né, o Henry e o Sam. Tem um arco muito interessante, muito legal, um dos melhores do jogo, na verdade, que a princípio serão apresentados aí, espero, né, que eles sigam essa mesma lógica do jogo e apresentem todo o arco do Henry e do Sam na série, né? Mas então, voltando ao Joel e a Ellie se escondendo pela cidade, os caçadores procurando, né, tem uma cena de um diálogo entre os dois que é muito bacana, né, que ele pega a arma, dá algumas dicas pra ela de como segurar a arma ali, né, eles meio que vão quebrando um pouco o gelo, né, a Ellie vem tentando quebrar esse gelo desde o começo do episódio, desde o começo do encontro dos dois nos episódios anteriores, né, mas ela vem tentando quebrar esse gelo com as piadinhas lá e tal, né, e o Joel sempre muito seco, muito turrão, assim, falando que ela não era família, que ela era carga, né, esse negócio bem pesado mesmo, né, mas aqui a gente começa a perceber que um tá começando a mais ou menos confiar um no outro ali, né? Tem uma primeira troca entre os dois, né? Efetivamente troca. Aí, galera, a gente tem um relance ali dos caçadores vasculhando a cidade, né? E um dos soldados principais ali da Caitlyn mostra pra ela um prédio, mostra o esconderijo do Henry e do Sam, que mostra que é uns desenhos deles ali e tal. E eles percebem que eles estavam sem comida, então ela já tem, né, já se liga que eles estavam buscando comida na cidade, que era pra eles tentar cercar as partes onde tinha mantimentos, né? Mas nesse prédio, no térreo desse prédio, esse soldado mostra pra ela um chão rachado e começa meio que se mexer assim, né? Que pra quem tá ligado, isso já provavelmente vai ser o Byaku, né? O Byaku, que é o último estágio dos infectados, é o mais difícil do jogo, né? A princípio é o que tava infectado há muito mais tempo, né? Então ele solta os esporos, ele consegue arremessar os esporos, né? Ele é mais forte, mais resistente. A fraqueza dele, se eu não me engano, no game é mais o fogo, né? E a gente viu em alguns trailers, algumas cenas que vazaram lá no começo, antes da série sair, que ele vai aparecer na série. Parece que tá muito bem feito, né? E eu acho que assim como eles fizeram com os instaladores, eles vão dar uma aumentada no nível de dificuldade desses inimigos, né? Porque tem muitos instaladores no jogo, você acaba passando por eles, você acaba aprendendo a lidar com eles, né, no game. Na série dá a entender que eles são muito mais difíceis, né, então quando apareceu os instaladores nos episódios anteriores, a gente viu o quanto eles eram temidos, né? E aqui, da mesma forma, eu acho que eles vão fazer isso com o Byaku, né? Voltando pro Joel e pra Ellie, eles estão buscando na cidade um lugar pra passar a noite, já anoiteceu e tal, e aqui tem uma cena muito bacana que quem jogou vai estar ligado, que acontece a rodo no jogo, que é o Joel erguendo, né, a Ellie pra ela conseguir passar por alguma barreira ou passar por alguma fresta de alguma porta, alguma janela, pra pelo lado de dentro do prédio ou pelo lado de dentro do portão abrir para que o Joel consiga entrar, né? Então eles fizeram isso no game, ficou muito bacana. Quem jogou na hora faz essa relação, é muito interessante esses cuidados que eles têm. Eles entram no prédio, vão andando pelas escadas, o prédio tem 40 e poucos andares, eles vão até o andar 30 e poucos, lá 33, e acham um apartamento para se esconder, né? O Joel prepara uma armadilha de barulho ali, de vidro, para que se alguém entrasse ele escutasse, e os dois deitam no chão ali para poder dormir, para descansar, para no outro dia ter uma visão melhor, para poder escapar. A Ellie começa a brincar um pouco mais com o Joel ali, ela faz uma piadinha do livrinho de trocadilhos dela, né? Que também apareceu lá na DLC, se você lembra. E aqui a gente tem uma primeira quebra concreta de gelo entre os dois, porque o Joel acha graça da piada. Ele começa a rir da piada, né? Ele dá umas gargalhadinhas ali. É muito simbólico isso, que eles estão começando a criar uma sinergia, ele tá começando a ter um pouco de afeto por ela, isso é notável. Tudo escurece e aí corta pra encerrar o episódio com a Ellie acordando o Joel aos gritos ali, já sobre a mira de uma arma, a arma do Henry, e o Joel acorda assustado quando olha, tem o Sam apontando uma arma pra ele e acaba o episódio. Galera, o episódio foi muito top, a régua tá ficando cada vez mais lá em cima, na minha opinião. Tô gostando pra caramba das adaptações que eles estão fazendo, dos fanservices que eles estão fazendo. Quando eles copiam igualzinho a série, fica legal. Quando eles dão uma adaptada, fica legal também. Trouxeram um personagem novo aí agora, a Caitlyn, que eu achei que ficou muito legal. Eu achei que colocou um peso maior nos caçadores, achei bem bacana isso. E vamos esperar agora o próximo episódio, né? Lembrando que nessa semana, especificamente, o episódio não será no domingo. Será na sexta-feira, no mesmo horário. Então a gente vai ter uma espera um pouco menor. E já saiu o trailer desse episódio. Dá a entender que eles vão mostrar um pouco da história de origem ali da Caitlyn, como ela virou a líder dos caçadores, como eles tomaram a cidade de Kansas City da Fedra, né? Então acho que vai ter algumas cenas de flashback nesse sentido. Tem algumas cenas de ação ali, tem o Joel gritando pra Ellie correr, né? Então eu acho que vai ser uma tensão alta. Lembrando que no game tem uma parte que eles acabam se separando os dois, né? Que eu acho que vai acontecer aí também. A gente consegue ver uns lances ali do Joel, da Ellie, do Sam e do Henry andando juntos, né? Vasculhando ali à noite algumas coisas, né? E a gente tem de relance o Byaku saindo do chão gigantão assim no meio de fogo. Parece que vai ser muito legal, galera. Então na sexta-feira vai ter esse episódio e a gente vai ter uma espera menor, beleza? Mas como de costume, essa é só a nossa opinião e a gente quer muito saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa adaptação do game The Last of Us na HBO Max. Estão achando bacana as adaptações que eles fazem, o que eles copiam igual, o que eles não copiam igual? Achou algum outro easter egg nesse episódio que a gente não comentou aqui? Escreve aqui que a gente vai ler e responder tudo, firmeza? Por hoje foi isso, galera. Um abraço e fui!